A Xuxa e a Marlene foram um casal por muitos anos. A gente estava na Marquês de Sapucaí, que o Pelé sempre, ele não tinha... Ele levava mesmo os amigos dele pros camarotes, né, da Marquês de Sapucaí, e a gente foi pra lá. O meu pai nessa época era casado com a Silvia Vinhas, que todo mundo conhece, uma jornalista bem renomada, né, agora não tá mais na Band, mas ela é uma pessoa bem conhecida. E aí, o meu pai, a gente foi tomar um café com o Pelé, então tava sentado na mesa o Pelé, né, o nosso eterno rei Pelé, meu pai, eu, a Silvia e minha irmã Patrícia. A Fernanda não tinha ido. Aí o Pelé, ele tava separado da Xuxa. E ele falou pro meu pai, Luciano, eu perdi a Xuxa para a Marlene Matos. E se eu tivesse perdido a Xuxa para um outro homem, eu não ia me importar. Agora, perder a Xuxa para a Marlene Matos, meu amigo, eu não vou superar nunca isso. E batia na mesa assim, ó. Ninguém me contou. Você viu? Eu estava. Você ouviu. Aí eu virei meu pai assim, ó. Porque, né, meu pai assim, então, aí eu falei, mas não é possível, né? Nessa época não se falava tanto, né, não era uma coisa tão normal, nós estamos falando isso de 40 anos atrás, mais ou menos isso, uns 40 anos atrás. Aí meu pai, gente, eu não sou tão velha assim, tá bom, mas comecei nova. E o Pelé falou pro meu pai, eu perdi a Xuxa pra Marlene. Aí eu fiquei pensando assim, será que foi profissionalmente? Então, porque eu não tive essa eu não tinha, né? Não a tinha leitura que se faz dessa frase é importante. Né? A leitura que se faz dessa frase. Mas se ele fala assim, se fosse pra outro homem, eu entenderia. Mas pasmem. Era. A Xuxa e a Marlene foram um casal por muitos anos. Pois é. Pasmem. Eles não têm o que falar. Então, é fato. Gente, Você guardou isso? Eu nunca contei isso pra nenhum lugar. Gente, vocês prometem pra mim que se a Fabiola vier atrás de você, eu preciso falar com essa mulher. Eu tenho que contar isso. A Xuxa tá aqui, ela tá bombando agora nesse documentário dela. Sim. Inclusive tem partes bem polêmicas em relação a Marlene Matos. Eu não assisti ao documentário, tá falando muito sobre isso, mas eu também nunca ouvi a Xuxa falando a respeito disso. Eu não sei, a Xuxa me parece uma pessoa que fala sobre tudo. Ela tem várias declarações que são... Vimos que não. Mas assim, de verdade, esse lado obscuro da Xuxa, porque assim, uma coisa é você escutar, né, numa roda de conversa, agora você escutar o próprio Pelé falando pro meu pai, Luciano, perdi a Xuxa pra Marlene, eu nunca vou superar. Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Essa notícia vale bilhões, né, gente? Fala sério. Nossa, muito. Pode ser até que mude, né? Pode ser que amanhã eu já tenha 100 milhões de seguidores atrás de mim pra contar essa novidade. Mas, gente, é estranho, né? Mas o segundo, o Pelé, o nosso eterno rei, não tá mais aqui não também. Tá aqui, Mas ele falou pro meu pai. E meu pai também não tá mais aqui pra confirmar, mas a Xuxa tá, né? Estava nesse cenário, nessa conversa, e o Pelé estava muito liquidado, porque ele falou que ele preferia perder a Xuxa para qualquer homem, mas não para Marlene Matos. E que ele nunca ia superar isso, perder a Xuxa para aquela mulher. Essa informação que eu tô dando para vocês, né, que de fato eu escutei, né, nós estamos falando aí do Luciano do Vale, do Pelé, do Luciano do Vale e da Xuxa. A Xuxa tá aqui para confirmar, talvez ela negue e tá tudo certo, mas isso foi fato.